Convidada, como eu disse, é especialíssima, Vera Iaconelli, bem-vinda a essa conversa mais uma vez, um prazer estar com você. Obrigada, Renê. É sempre um prazer conversar com você, sempre muito esclarecedor e agradeço muito o convite. Obrigado. E esse assunto a gente adora, né? Família, obrigado. E eu quero apresentar para você a Vera, se é que você ainda não conhece a Vera Iaconelli, é psicanalista, mestre e doutora pela USP, é colunista da Folha de São Paulo, sou seu leitor, e é também a diretora do Instituto Gerar. E sim, Vera, eu sou seu leitor e agora seu ouvinte, né? No Estranho Familiar, que é o podcast da Vera Iaconelli, que você também encontra em todos os tocadores ou tocadoras de podcasts. Eu recomendo muito para você que acompanhe lá também. E a nossa conversa aqui é sobre família, não a minha família, nem a família da Vera necessariamente. Aliás, eu acho difícil a gente falar sobre família sem ter lá no fundo uma base, uma perspectiva, né, da nossa própria experiência familiar. Mas, Vera, eu começo com uma coisa que é muito complexa para mim e vamos ver se você ajuda a desembaraçar, eu tenho certeza que sim. Pensando da seguinte maneira, se é pequenininho, tem mais de 2 patas, tem asa e voa, é inseto. Como é que a gente descreve o que é família? Se tem o que é família? Dá para definir o que é família? Você já começa com a pergunta de $1 milhão, né? Vamos lá. Eu vou ter que fazer um caminho inverso aí para me safar dessa pergunta complexa, mas eu acho que a gente pode talvez chegar num lugar. A pergunta o que é família para mim é muito cara, porque os modelos eles se sobrepõem ao que é família, eles se sobrepõem à pergunta, é como se a gente dissesse família é só isso, não é aquilo, e tem que tomar um pouco de cuidado. O que a gente sabe desde a perspectiva da psicanálise é que o ser humano, diferentemente dos outros animais, dos outros seres vivos, ele não sobrevive, não se constitui como ser humano se não tiver ali um grupo em torno dele com uma certa qualidade de cuidado, com uma certa qualidade de laço que a gente convencionou chamar de amor. Quer dizer, o amor para o ser humano ele não é opcional. Ele, para outros animais ele pode ser, para outros seres vivos até diria, mas para nós ele é uma condição da constituição subjetiva. E quando eu digo amor, também é vasto, eu estou chamando de amor. Não precisa ser necessariamente o amor de um pai e de uma mãe. Esse amor é de uma qualidade entre alguém adulto que possa se responsabilizar por um outro, informação, uma criança, enfim, e que entenda que esse outro é um semelhante. Ou seja, eu imputo aquele que está se desenvolvendo, crescendo, aquilo que é da ordem do humano para mim também. Então, essa qualidade de amor, ela pode ser oferecida pelo pai, pela mãe, por uma avó, por uma tia, por quem assumir, por uma pessoa numa instituição. Tem muitas crianças que são criadas na instituição. E essas pessoas têm que entrar ali com uma responsabilidade tal, ao longo do tempo, com uma consistência, com um laço afetivo, que para nós é imprescindível, né? É condição de sobrevivência, inclusive. É condição... E de tornar-se humano. Exatamente. Então, isso para a gente é um ônus e um bônus, porque outros animais vão se desenvolver em condições muito menos específicas e exigentes quanto a nossa, e ao mesmo tempo a gente tem uma plasticidade, né, psíquica muito maior, porque a gente depende de um ambiente que não está dado de fábrica, né, tem que ser criado ali nessas relações. Então, isso que fez com que a humanidade chegasse até aqui, esse grupo, que não pode ser gigante, não são 100 pessoas, tem um núcleo duro dessas relações, às vezes é uma pessoa só, mas um cuidador excepcional ali no investimento pessoal, é o que eu entendo que não é negociável e é o que eu entendo que ao longo da história a gente tem chamado de família, porque diferentes grupamentos deram soluções diferentes para esse núcleo duro, né? Por exemplo, é impensável numa sociedade originária brasileira, indígena, a instituição para criar uma criança cujos pais não estavam lá. Isso não é pensável para eles. Eles sempre têm um lugar de pertencimento para a criança porque se pensa o parentesco de uma aldeia inteira. A gente não, a gente tem instituições,
nos quais muitas pessoas são criadas com muita dignidade, né? Então a gente tem essa casuística. Isso significa que é uma solução que a gente deu e que outras sociedades não deram. Então, para mim, é interessante pensar que a família, ela foi se transformando ao longo da história, e esse nome está em disputa, mas este núcleo duro de amor e cuidado, responsabilidade, identificação, a gente tem vários elementos que fazem parte disso, ele não é prescindível. Tá. Então a família é o núcleo ou a rede de relações ao redor de uma pessoa que existe na perspectiva da responsabilidade, do cuidado amoroso. Isso. Né? A palavra mágica que você falou, que eu não usei nenhuma vez, é cuidado, né? Cuidado. Não, Perfeito. Você usou. Você falou. Eu falei, acho que eu nem amor, percebi. cuidado, responsabilidade. Sim. Eu acho que tem essas 3 coisas aí. Então, se tem asa, tem mais de 2 patas e voa, então se tem responsabilidade, se tem cuidado, e esse cuidado é amoroso, a gente tem aí uma base do que pode a gente imaginar ser uma família. Porque uma coisa que eu observo, que, como você disse, a família está em disputa, acho que muita gente confunde o formato com a essência. Né? Eu li o Luc Ferry, que me surpreendeu, porque ele foi ministro da Educação na França, recente agora, é nosso contemporâneo. No livro dele, ele diz assim: um casal não é família. Só é família quando tem filho. Se tem filho, é família. Se é só a parelha, não é família, é casal. Eu me surpreendi, mas, enfim. Mas eu acho que ele estava discutindo o formato. E num tempo que a gente vive de vários formatos familiares, e nessa discussão da família tradicional brasileira, né, o modelo da pós-revolução industrial, pai, mãe, filho, filha, isso é família? Não, isso é um formato de família. Exatamente. Mas não é necessariamente. E outra, pela sua consideração, pode ter o genitor masculino, o genitor feminino, 2 crianças e não ser família. Sim. Porque não tem responsabilidade nem cuidado amoroso. Exatamente. Então a gente começa a separar, acho que o joio do trigo ali, do que é necessário, né, e não suficiente, porque tem outras coisas que tem que ter no entorno dessa família. A família também não está solta no vácuo. A família, ela faz elo com o restante da sociedade, né? Uma família oprimida vai impingir essa opressão para a sua prole, né? Uma família que está numa situação totalmente desabrigada, mesmo que ame, adore, tente cuidar, ela vai imprimir isso para eles, porque não tem como, né? Então, esses elos fazem parte desse grupo maior, e a gente vai tentando pensar em diferentes configurações até para legitimar isso daí, né? Para permitir que essas famílias também sejam cuidadas pelo grupamento maior, né? Por isso, talvez, que a gente fala que pai é quem cria, quer dizer, tipo assim, o genitor e a genitora talvez não sejam necessariamente mãe, por isso está embutida nessa fala, sim, essa sensação de que se não há cuidado, às vezes as pessoas falam, eu não tive família, aquilo que eu tive não é uma família, sente o desamparo, o abandono, a rejeição, é bem conflitivo isso daí. Eu faria novamente um caminho inverso, porque quando as pessoas chegam e falam, aquilo que eu tive não é família, pode ser verdade, e muitas vezes mas o fato da pessoa chegar e falar isso significa que alguem cuidou. Porque como é condição... Porque sobreviveu, cresceu, articulou, amadureceu. Pôde falar, está ali em frente a você, que são pessoas que com certeza receberam algum cuidado. E aí é muito lindo, Renê, porque acontece às vezes no consultório de uma pessoa super legal, que tem filhos, que sabe cuidar dos filhos, que é uma pessoa amorosa, ética, bacanérrima, contar que não recebeu nada na infância. E aí não tem como não cutucar e falar assim, não, mas espera aí, alguma coisa você recebeu, você não estaria aqui. E aí a pessoa resgata, estou pensando num caso específico, a pessoa resgata uma funcionária. Porque realmente pai e mãe não tinham nenhuma condição, e aquela pessoa foi contratada e cuidou.
e tento até fazer um link de novo com aquela pessoa, liga depois de anos, fala assim, nossa, eu descobri em análise que você que cuidou de mim, entendeu? Então não é família no sentido sanguíneo, mas cumpre essa função de família, ou seja, daquele cuidado necessário. Então é muito legal a gente voltar para trás e falar assim, putz, às vezes eu tive um pai e uma mãe que não compareceram, mas eu tô aqui, então peraí, alguma coisa eu recebi de quem? Às vezes o irmão mais velho, você entendeu? Às vezes numa condição... É muito bonito resgatar essas pessoas que deram. Às vezes aquele pai super mala sem alça, além de ser uma pessoa difícil, ainda conseguiu transmitir alguma coisa bacana ali. Né? Às vezes era ruim com todo mundo, mas não com você, deixou umas pistas, né? Então, ir resgatando os lugares nos quais você se enganchou para conseguir se constituir. Sim. Eu falei que a gente não ia falar da sua família nem da minha, mas eu estou lembrando da minha. Na sua conversa com uma das convidadas no seu podcast, eu achei muito interessante falar assim, eu achava que a minha família era errada. A família certa, a família errada. E a maneira como ela descreveu, falando da avó, do tio, eu falei, sou eu. Né, o meu pai faleceu, eu tinha 2 anos, e a minha avó paterna e o meu tio materno, irmão da minha mãe, foram as grandes figuras, âncoras da minha infância, dessa rede de cuidado de uma família ampliada, que não é a família nuclear. A minha avó e o meu tio, juntamente com a minha mãe, com a minha irmã, compuseram isso que eu chamo de família, o meu núcleo, como você disse, né, um núcleo do cuidado amoroso, da responsabilidade do cuidado amoroso. No meu caso não foi meu pai e minha mãe, foi minha mãe, meu tio e minha avó. Olha que interessante, né? Se a gente for pensar, por exemplo, hoje, nas famílias de vários países africanos e também até países europeus, né? Nos quais tem famílias muito tradicionais, geralmente grupos mais tradicionais, afastados, periféricos, né? É muito comum que quando nasce a criança, quem cuida seja a avó e não a mãe. Não, de jeito nenhum, assim, a mãe dá de mamar, papai, mas quem cuida é a avó, e a avó assume a responsabilidade, e essa mãe fica um pouco no lugar de irmã desse filho, e depois, quando ela tiver os netos dela, ela vai ter essa ascendência sobre os netos. E em famílias aborígenes brasileiras, famílias indígenas brasileiras, o tio é a figura do que a gente chama de pai, e o pai funciona como tio. Então, o pai não tem ascendência sobre a criança, quem tem é o tio, que manda, e o pai fica só na brincadeira. Então você vê, ali, aquilo é o esperado, e para nós parece que é só uma outra configuração. A gente diria que é uma família disfuncional, exatamente, que é uma família sem fronteira, que tem gente atravessando. E assim, a gente diria, eu incluiria a psicanálise aí, que tem uma psicanálise antiquada, anacrônica, que hoje já não cabe mais, que também, quer dizer, no tempo do Freud, começando a estudar isso, mais de 100 anos atrás, quando ele começa a escrever, para ele também o modelo de família é totalmente burguês, papai, mamãe, filhinho, tudo que era fora disso era vexatório, era problemático, tinha uma questão, entendeu? A psicanálise já andou, então hoje, o psicanalista que acha que esse tem o certo e errado em termos de família, e não for pensar no que é estrutural, o que é fundante, ele também está perdido no tempo, ele ficou para trás, né? Então a psicanálise também deu muita munição para um certo modelo de família que era bem caldo de cultura do Freud, virada do século XIX para o XX. Acabei de ter um insight psicanalítico. Porque na minha análise e na minha investigação da minha interioridade, eu vou buscar na minha relação com a minha mãe, que fica viúva, com 2 crianças no colo, e a minha avó paterna cuida de mim, minha avó materna cuida da minha irmã, mas ocupa esse papel. Então, tipo assim, se eu estiver no divã, a figura materna para mim é dupla, é tanto a minha mãe quanto a minha avó. Sim. E eu só fazia a referência da minha relação com a minha mãe, Sim. mas não com a minha avó no papel de mãe. Mas fecha parêntese, porque isso eu vou tratar em outra ocasião. Mas uma coisa que você falou num texto seu que eu li, que eu achei muito interessante, queria te perguntar. Uma coisa que me ocupa muito é a relação com o masculino, a identidade masculina, o que é ser homem no mundo de hoje,
a crítica à tal da masculinidade violenta, vertical, controladora, etc. Você usou uma expressão que é sujeito sem subjetividade. Uhum. Fale mais sobre isso. O que é um sujeito sem subjetividade? Bom, é um jeito um pouco radical, porque a gente não perde totalmente a subjetividade, né? E também, eu vou fazer só uma pequena diferenciação técnica. Geralmente, quando a gente usa o termo subjetividade dentro da psicanálise, a gente está falando de um certo caldo de cultura de uma época que nos constitui. A gente não é um sujeito solto no tempo e no espaço. A gente se constituiu com aquilo que é parte da nossa época e da nossa história, e aquilo nos forma. A gente não está acima disso, essa é uma subjetividade de uma época na qual um sujeito se constitui singularmente, de uma forma única, que nem uma digital, cada um é de um jeito, tá? Mas quando a gente diz que o sujeito sem subjetividade, porque a gente vive num momento histórico no qual a subjetividade está totalmente escanteada, depreciada. Então, por exemplo, você tem um problema no fígado, o médico, que é visto quase como um técnico, praticamente um Google. Parece que está tratando uma geladeira. Ele está tratando um fígado, e não uma pessoa que tem um fígado. Então, tanto a subjetividade do médico, que está ali só como um técnico, ou seja, não importa o que ele sente, o que ele pensa daquela relação, quanto o paciente que virou um fígado, ali não tem subjetividade, ela está sendo achatada por uma lógica do protocolo, das regras que são externas a você, de ser substituído por uma inteligência artificial, por exemplo, ou a ideia de que a gente só tem um lado positivo, então a gente vai combinar tudo agora e vai dar tudo certo porque a gente combinou que a gente vai ser bonzinho, e esquece que a gente não tem domínio assim sobre a nossa subjetividade porque ela implica numa parte inconsciente, né? Então eu acho que a gente vive num momento histórico, talvez um dos mais, né, no qual a subjetividade foi achatada, né? Então, as pessoas, elas não é que elas sofreram coisas e lidaram com essas coisas e acabaram respondendo a isso com uma depressão. Elas são deprimidas, então elas vão tomar remédio, porque isso é uma coisa que tem a ver com o cérebro, com uma enzima, com a captação de não sei o que lá. Pura química. Pura química, né? Então, isso é o sujeito sem subjetividade, aquele no qual o inconsciente, os afetos, aquilo que é único nele, que não tem dois iguais, vão sendo subestimados, vão sendo escanteados, e a gente vai ficando com um ser que não sabe o que está fazendo ali, não tem profundidade, né? É quase que um corpo que vai no piloto automático. Você é só um monte de neurônios aí brigando entre si, substâncias químicas que a gente vai tentar regular, e aí a gente vai resolver isso daí quimicamente, né? Tudo tem uma explicação biológica, tudo tem uma resposta técnica. Então, você vai no hospital, tem um protocolo, não importa que você é o Renê ou sua Vera, e cada um tem uma experiência com o hospital, você acha o hospital um lugar seguro, eu acho o hospital um lugar temerário, eu tenho péssimas lembranças. Não, você entrou lá, você levou aquela pulseirinha, você é um número, você vai ser tratado como um número, e aí os médicos com mais sensibilidade vão percebendo, por exemplo, estou usando todo o exemplo da medicina, que eu acho que é um lugar onde isso se apresenta muito, eles não vão entendendo por que o paciente não tem adesão ao tratamento, por que aquele remédio funciona com um e não funciona com o outro, porque tem um sujeito ali, não é só o corpo, né? Sim. Então, bom, a gente tem lidado com as coisas de um jeito muito empobrecido, né? Em termos de levar em consideração que cada um é um sujeito único e que tem um inconsciente, é sempre muito mais do que é capaz de falar de si mesmo, né? Essas maneiras de falar a família certa, a família errada, a família funcional, a família disfuncional, essas catalogações ou categorizações não são adequadas, né? Mas a gente pode falar do que é uma família saudável ou não é uma família saudável. Como é que a gente fala sobre família levando em consideração toda a complexidade e pluralidade da subjetividade de um sistema familiar? Maravilhosa essa pergunta, porque você sabe que psicanalista é crica, né? Então, assim, saudável é uma palavra que não funciona para psicanálise. Embora esteja na moda, embora a gente seja chamado a falar, eu vou em congresso para saúde mental, tudo é lindo, mas por quê?
Porque para a psicanálise nós somos seres páticos, nós somos seres atravessados por patos, né? Ou seja, pela paixão, pela passividade. Então, a gente não consegue, a gente transborda. A gente tem as melhores intenções, mas a gente sente inveja, ciúmes, raiva, medo. A gente sente, as coisas estão lá. O infantil é perene dentro de nós. Os 7 pecados capitais nos habitam. Eles nos habitam. O grande mérito é o que você faz com eles. Porque também se a gente erradicasse, que ótimo, né? Não é isso. Quer dizer, o que você faz em ato diante daquilo que você não consegue erradicar, que são os seus afetos, que é a sua história, que é o seu inconsciente, e como é que você lida com isso. Então, mas sempre sobra, sempre tem resto. Não vai. Então, quando a gente pensa no que seria aí uma família saudável, é aquela que encara que sempre tem resto, encara essa condição de falibilidade, essa condição de transbordamento, e não tem a falsa pretensão de chegar num ponto de equilíbrio, solução, e tá tudo bem, e agora a gente é só amiguinho, vamos dar a mão. Essa pretensão idealizada, que é arrogante, né, para o humano, ela é arrogante, porque a gente não consegue fazer isso, a gente é feito dessas coisinhas meio medíocres, assim, meio pobrezinhas, né, que eu acho lindas, mas que são muito pífias, né. Então, na medida em que você reconhece, por exemplo, todo dia os teus filhos, teu marido, tua esposa, estão te dando a real. Você, nossa, não. Olha o que você está fazendo, você está sendo. E aí você pode ouvir falar, putz, é verdade, talvez não, entendeu? Mas todo dia a gente está ciente de que a gente tem muitos limites, né? Se a gente for no ideal, a gente só recolhe o pior. Que aí a coisa volta, né, como uma coisa recalcada. Eu sou boa, eu sou, né, piedosa, eu tô fazendo o meu melhor. Aí quando você faz uma coisa que não é tão boa assim, esconde de si mesmo, aquilo retorna, né, como um sintoma familiar. Sim. Também, né. Ficar abafado e um dia vai transbordar, vai gritar e aparecer. Sabe que isso dialoga com uma certa tradição de espiritualidade cristã. Tem uma que é muito rigorosa, eu acho que até um pouco platônica, talvez, que define santidade como perfectibilidade moral. Quem é o santo é aquele que, tipo, não peca, ou que superou a sua humanidade pecadora e chegou no ideal de virtude. Mas, e é evidente que não existe isso. Então tem uma outra tradição que diz o seguinte: o santo é justamente o oposto, é aquele consciente da sua sombra, do seu pecado, desse patos, tanto da passionalidade quanto da patologia, né? Mas ele é consciente. E ele lida com isso de uma maneira, dando uma resposta digna, sei lá se é a melhor palavra, mas eu acho que dando uma resposta digna para essa sua dimensão. Então, e uma subjetividade, como é que a gente fala? Então, a subjetividade é essa autoconsciência, quando você fala assim, olha, um sujeito sem subjetividade, um sujeito com subjetividade, como é que ele é? Ele é autoconsciente, é isso? Eu estou tateando aqui, porque esses conceitos a gente está usando eles com muita liberdade, tá? Eles não funcionam muito bem assim, mas ok. Eu estou querendo entender o que você quer dizer com isso. O que seria um sujeito em contato com a sua subjetividade? Porque a gente não consegue zerar a subjetividade. Okay. Mas o que seria um sujeito em contato? Bom, é um sujeito mais trágico, né? Porque ciente dos seus limites, trágico no sentido de que ele se responsabiliza totalmente por quem ele é, inclusive pelo seu inconsciente, inclusive por aquilo que escapa, inclusive por aquilo que transborda, mas não para se martirizar, mas para dar conta dos efeitos disso no mundo. Porque às vezes as pessoas acham assim, eu fiz uma coisa errada, então aqui eu vou ficar aqui, vou me clausurar, e vou me chicotear, e não quero mais ver a cara de ninguém. Não, amigo, o problema não é seu. O problema é, se afetou alguém, você pode reparar. É reparável? Não é reparável? Porque também você ficar preocupado mais com o que você fez do que com o efeito do que você fez, também não resolve, né? Então a gente tenta fazer alguma coisa para se responsabilizar, para reparar e para assumir. E tem coisas que são irreparáveis, né? Tem coisas que você olha para trás, eu não fiz isso, tá, mas talvez eu possa, aquilo que eu não fiz lá atrás, eu possa vir a fazer para outra pessoa para frente, né? Você projeta para frente aquilo que já foi, né? Então, é um sujeito,
ético. O sujeito da psicanálise é um sujeito ético. Que se responsabiliza. Que se responsabiliza. E Eu- responsabiliza, inclusive, pelo desejo inconsciente. Né? Por isso que Édipo fura os olhos no final da tragédia. Sim. Desculpa o spoiler para quem não leu, mas por quê? Porque ele fala, eu não sabia que eu estava matando meu pai e desposando minha mãe. Sim. Eu não sabia, mas eu fiz. Que é isso. Não era isso que eu queria ter dito. Pois Não foi isso que eu quis dizer. já Não, mas foi. você disse. Isso. Assuma a responsabilidade. Aham. Então, aí, fica uma dica extraordinária para a gente lidar com a culpa. A culpa é você se martirizar pelo que você fez, em vez de você assumir responsabilidade pelo dia seguinte do que você fez e os resultados do que você fez. Quer dizer, talvez uma forma da gente escapar da culpa é parar de olhar para trás lá o que foi feito e dizer, bom, uma vez que foi feito, o que aconteceu aqui, vamos resolver essa parada aqui do jeito que der, da melhor maneira possível. É uma boa dica essa daí. Agora, Vera, então, eu estou pensando nessa... Porque você falou onde você quer chegar, né? Eu estou tentando construir um quebra-cabeça para falar sobre o futuro da família e por que a gente tem a sensação de que esse futuro está ameaçado. Porque o formato de família ideal, de família certa que a gente tem, está claro que ele não se sustenta. Né? Aquela família. Tanto que a gente tem vários formatos, vários modelos familiares que estão em situação hoje, e mesmo nas famílias nucleares, o papai, a mamãe, o filhinho, a filhinha, a gente ainda tem trisal, relação aberta, relações extracurriculares para sustentar a relação oficial. Quer dizer, mesmo essa família que socialmente aparenta ser uma família ideal, ela tem esqueletos no armário. Né? E uma das coisas que eu acho que existe aí são contextos familiares onde a atenção a essa subjetividade de cada um dos que compõem o sistema e do próprio sistema estão no oculto, estão negligenciados. Aí tem a violência doméstica, aí tem a centralidade numa das figuras parentais, tem todos os conflitos. Eu acho que acaba caindo sempre na violência. Mas tem adoecimentos. E também, adoecimentos. Depressões, alcoolismo, a violência contra si mesmo, né? Tem várias formas. Tem aquela infelicidade crônica que habita aquela casa, né? Tem a desesperança quanto ao futuro, por falta de atenção a essa tal subjetividade que é a nossa dimensão de humanidade. E aí é nisso que eu estou pensando. Quando a gente fala, haverá futuro para a família, o que de fato a gente está perguntando, então? Então, para mim interessa se a família, o que eu penso de futuro para a família, não respondendo o que você está perguntando, mas dentro desse... O que eu penso de futuro da família é que ela se abrisse para o coletivo, que ela se abrisse para a comunidade, que ela não fosse um bunker no qual eu estou defendendo aqui a minha posição versus todas as outras famílias para ver quem chega melhor lá na frente, que não fosse uma corrida de obstáculos, uma competição, uma Olimpíada para que a minha família faz mais sucesso que a sua. A família, se ela for porosa para o entorno dela, se ela for aberta, aí a gente pode pensar numa coletividade onde as pessoas podem viver. Mas se a família é um bunker fechado, essa família que é um bunker fechado, não me interessa, ela pode acabar amanhã, eu vou ficar muito feliz. Essa família que se cuida, então tem um lado que é concêntrico, porque ela tem responsabilidade com aquelas pessoas que ela formou, né? Você junta com uma pessoa, vocês têm uma descendência ou não, vocês estão juntos se cuidando, vocês têm responsabilidades internas, isso é concêntrico. Mas a família também tem que ser excêntrica. A família também tem que estar voltada pro coletivo, senão a gente não tem sociedade. A gente só tem bunkers, né, onde as pessoas estão sempre apontando uma arma para quem vem de fora. E esse coletivo, ele é quanto mais diverso, melhor. Agora, a gente tem que pensar que a família também não é um grupamento estável. Porque, veja, você pega, vamos fazer uma família mais convencional possível. Um homem e uma mulher se apaixonam loucamente, resolvem ter filhos. Tá, esses filhos já não são uma duplicação deles. São pessoas diferentes deles. Às vezes, totalmente diferentes. Esse homem e essa mulher vêm de duas famílias. Essas famílias também são pessoas que não se apaixonaram, né,
por essas figuras. Eles se juntam porque os dois se juntaram. Então, o sogro, a sogra, os irmãos, eles vão ter que virar parente, quer queiram, quer não. Então, você já imagina, por causa de dois, você junta todo um grupo de pessoas que podem não ter nenhuma afinidade. Esses dois, inclusive, podem chegar uma hora e descobrir que eles também não têm afinidade. Então, você está sempre trabalhando com um núcleo instável, onde todas essas relações vão ter que minimamente ser respeitáveis, mas pode não haver amor. Porque você não vai fazer um sogro e uma sogra se amarem, né? Os cunhados se amarem. Às vezes nem você consegue os irmãos se amarem, às vezes nem o casal. Enfim, o amor, ele é uma coisa totalmente contingente. Você não consegue forçar porque você assinou um contrato de casamento, porque a pessoa nasceu e você botou lá, né, o nome dela numa certidão. O amor, ele escapa da gente. Ele está para além disso, né? Então, ela é uma estrutura instável. E nessa dimensão aparece muita violência. Mas ela é o grande exercício, porque ali existe intimidade, proximidade, é o grande exercício da possibilidade de respeito do contraditório. Ela é o grande exercício. Ela é ali porque ninguém aguenta muito a própria família, né? Não é verdade? Até ser difícil, porque a família é difícil. Tem aquela cunhada, tem aquele irmão, tem aquela avó, tem sempre um crica, né? Às vezes você é o crica da família, a família se dá tudo bem, só você que não. Então, assim, essa instabilidade, ela nos faz sofrer, só lembrar dos natais, das festas de família. Ela também é uma grande possibilidade da gente lidar com a diferença. Então tá, você não tem nenhuma afinidade com aquela pessoa, mas ela é família. Quando você consegue respeitar essa diferença? Quando vocês conseguem abrir mão de ficar disputando coisas, né? Desse exercício é que pode surgir o exercício para a coletividade. Porque aí vão entrando os outros, os mais diferentes. Essa é a família que me interessa. Ela é um grupamento concêntrico no respeito, na responsabilidade, no cuidado, no amor, que se abre excentricamente. Eu gosto dessa palavra porque ela dá um ar um pouco da família errada, esquisita, bizarra, mas ela se abre excentricamente para as outras famílias, e aí a gente faz um mundo, né? Eu ia dizer, a gente faz um país, não, a gente faz um mundo, né? A gente faz um mundo. Então, essa porosidade da família, mas lembrando que a família não é, porque a gente pensa assim, eu vou ficar no aconchego do familiar. O familiar não é muito aconchegante, não em todas as suas esferas, né? Porque ali você tem grupos muito distintos coabitando. Assim como nenhuma pessoa nos atende todas as nossas demandas, nem o sistema também atende todas as nossas demandas. Então, a gente interage com diferentes pessoas e os sistemas precisam interagir entre si e a gente precisa interagir com outros sistemas fora daquele nosso de origem ou nosso habitat mais essencial. Tem um trecho de um texto seu que eu queria ler e eu disse que sou seu leitor, né? Eu acho admirável o seu texto e a sua capacidade de pegar um assunto, um tema, uma complexidade e num parágrafo você rodear aquele negócio e eu falar assim, bom, não sobrou nada para falar depois disso. Mas eu gostei muito esse trecho de um artigo seu. Todas as relações amorosas fracassam em acabar com a solidão, em nos livrar da angústia, em driblar o horror diante do envelhecimento e da morte, em responder à nossa insatisfação estrutural, em nos dizer quem somos. Ainda assim, o amor é a melhor forma de fracassar que inventamos para lidar com tudo isso. Né? Ficou bom isso aí, né? Ficou lindo. Foi eu que escrevi mesmo? Foi. Ficou lindo. Quer dizer, tudo bem, vamos admitir que nós fracassamos, mas no amor é a melhor forma de fracassar, ou o amor é a melhor forma de fracassar. O que você quer dizer, ou o que a psicanálise diz que é amor? O que é se a família é essa rede de relações, de responsabilidade e de cuidado em amor, o que é amor aí? Tá, então assim,
E essas coisas que eu descrevi nesse texto, nesse parágrafo, são da ordem do impossível. Uhum. Não é que, então, olha, desculpa aí, você não encontrou a pessoa. Na hora que você encontrar, vai resolver. Vai acabar com essa sensação de solidão, Sim. intrínseca, existencial. A angústia do envelhecimento. Você não vai ter nenhuma angústia mais. Você vai, que é uma fantasia absolutamente recorrente, né? Na hora que eu encontrar minha alma gêmea e eu formar com ele né? Então a gente está falando de uma coisa da ordem do impossível. Não tem negociação aqui, é o que os psicanalistas vão chamar de castração, tá? Então, se é impossível, não adianta você ficar tentando negociar com o impossível. Você tem que aceitar que é impossível. Tá? O que a gente faz com isso? A gente inventa o amor. O amor é a trégua, a bucha de canhão, aquilo que tenta fazer com que a gente, mesmo que isso seja impossível, que a gente possa ter uma vida digna e até se divertir com isso, né? Quer dizer, mesmo sabendo que vai morrer, mesmo sabendo que está envelhecendo, mesmo sabendo que, enfim, todas essas questões, a gente consegue compartilhar de alguma forma com alguém isso, de forma que o nosso peso possa ser diminuído. Atenuado. Ele é a trégua, né? E ele é uma invenção mesmo, humana, é uma tentativa de encontrar no outro alguma forma de identificação, de reconhecimento, de compartilhamento. Às vezes a gente conta uma pessoa uma coisa super íntima, a pessoa tá, principalmente de marido, né? Você vai lá, conta uma coisa do seu dia e ele tá lá pensando em outra coisa, mas só dele tá ali, se dando ao trabalho, de olhar no teu olho, ficar ali. Você pode até projetar que ele estava prestando atenção, não pergunte nada depois que você falou, porque ele não vai saber nada, né? Brincando aqui um pouco com os homens, mas a gente precisa disso. A gente precisa saber que o outro reconhece o nosso sofrimento, mesmo que ele não possa viver por nós, que ele não possa tirar esse sofrimento da gente, que o outro possa me escutar e legitimar que, olha, eu não estou passando pela mesma coisa que você, mas eu entendo o que você está vivendo. Então, isso é da ordem do amor. O amor, ele tem todo um caráter projetivo, na verdade a gente ama porque a gente projeta no outro alguma coisa que a gente gostaria de ser ou de ter. Então, quando a gente ama os nossos filhos, não é exatamente uma coisa tão livre assim de interesse, porque a gente ama porque a gente imagina que eles vão ser nossa descendência, vão levar o nosso nome, vão nos amar, então tem um caráter profundamente narcísico no amor. Então, a gente fracassa, mas ainda da melhor maneira, né? E o amor, ele tem mais uma gracinha. O amor, ele nunca é livre de ódio. Ele sempre tem um caráter de que eu sei que ao amar, eu estou me comprometendo com alguém que pode escapar. Não só porque me abandona, porque morre. Então, faz parte do amor ao outro essa sensação de que o outro pode me faltar, me fazer sofrer muito. Ele pode me abandonar, ele pode morrer, mas ele pode nem morrer, nem me abandonar, mas me ferir. Me ferir, exatamente. Quer dizer, o fato de que a gente deposita tanta coisa nesse outro, que é tão falível, que é tão frágil, que às vezes um filho não avisa que vai dormir fora de casa, você acorda e ele não tá lá, você fica com uma raiva dele, assim, que, por quê? Porque ele desobedeceu? Não, às vezes é adulto, né, mas porque você, naqueles segundinhos que você acha que aconteceu alguma coisa, você envelhece 100 anos, entendeu? E o ódio que você tem é proporcional ao amor que você tem diante do risco da perda, né? Então, a relação amorosa, ela tem sempre um caráter de ódio também, que nos ajuda a separar um tanto do objeto amado. Então, ele tem uma função também da gente não colar com o outro, né? Então, o amor tem todas essas características. Então ele não resolve o problema daquilo que fracassa, daquilo que é impossível, mas é a melhor forma de lidar com aquilo que não tem solução. Incrível. Isso que você está falando do amor e ódio denuncia um pouco essa nossa fantasia de dizer, se você me amasse você não teria feito isso. Imaginar que quem ama não transborda, que quem ama não tem, os 7 pecados capitais estão trancafiados e não vão aparecer nessa relação de amor. Mas enquanto você falava, eu lembrei de um evento pastoral que eu tive, que ilustra bem isso. Eu tive um homem que compartilhou comigo a sua dor, o seu sofrimento familiar, um problema com o pai dele, e era um BO, Vera, que não tinha solução. E ok, passados alguns anos, ele vira para mim e diz assim, eu estou muito magoado com você, porque eu contei para você a minha dor, e você nunca mais tocou nesse assunto. E a minha defesa foi, eu disse assim para ele, eu não toquei nesse assunto porque o que você me contou não tem solução.
E ele virou e falou assim: eu não esperava solução, eu esperava companhia. Uhum. Sim. Que é exatamente isso que você está falando. Eu sei que não tem solução, mas a sua presença comigo me traz uma melhor condição de lidar com o insolúvel. Ó, eu espero não ter contado isso aí, isso que eu vou falar da última vez que eu vim aqui, que a gente conversou longamente, foi muito legal, mas assim, tem uma passagem de uma paciente do Lacan, que ela conta que ela foi atendida pelo Lacan e ela tinha vivido na Segunda Guerra os horrores do nazismo, mas no caso dela, eles se escondiam sempre de madrugada, a família judia se escondia de madrugada porque era a hora que a Gestapo passava. Então, depois, passados 20 anos, ela ainda tinha às 3 horas da manhã, que era o horário de uma certa vigia que eles faziam, não sei o que era, ela acordava desesperada, lembrando que tinha que se esconder porque eles iam chegar, então e ela pergunta para o Lacan se esse sofrimento tinha solução, ele fala que não, que ele não tinha o que fazer. E ela continuou contando, e um dia ele levanta da cadeira dele, vai até o divã e passa a mão, então era Gestapo, né, passa a mão no rosto dela, e que em francês seria gestapo, um gesto na pele, né, que transforma Gestapo em Gestapo. E ela conta que ela imediatamente, porque claro, uma coisa que se passou ali entre eles, né, que ela imediatamente reconhece, imagina, você passar a mão no rosto de um paciente já não é muito ortodoxo, mas assim, era um negócio tão interessante, porque ele passa a mão e ela entende, assim, que ela não ia poder fazer nada com isso, a não ser transformar em outra coisa. E que não tinha solução, assim, era uma coisa que estava, mas que tinha alguém que fazia um outro gesto, né, e ela conta isso, é uma passagem muito linda. O que a gente faz? A gente faz poesia, né, a gente faz gestos, a gente faz arte, a gente faz alguma outra coisa com a nossa dor, né, senão a gente fica perene ali, né, olhando para o passado. Exatamente. E não para o futuro de possibilidades. Agora, seguindo nessa toada aí, ou mudando um pouco, esses modelos que a gente tem, os novos modelos familiares em relação à família, pai, mãe, filho e filha, que nós, e eu falo do meu lugar de fala, né, do ambiente religioso, chamamos de desviantes, transgressivos, o trisal, a relação aberta, a mãe solo, os casais homoafetivos que adotam crianças, essas novas configurações aí, ou como eu ouvi no seu podcast, eu achei maravilhoso a sua entrevistada falando que o meu ex-marido com a nova mulher dele, a gente viajou junto e tal, vai juntando, né, os meus, os seus, os nossos. Essa porosidade, né? Essa porosidade que cria um grande sistema familiar. Tudo isso que a gente condena moralizante, né, a condenação moralizante, nós poderíamos olhar para isso como é exatamente aí que vai ter futuro a família? Eu te perguntaria, são novas essas configurações? Ou a gente não está contando? Elas estão invisibilizadas? Não são novas, ou elas Renê. sempre aconteceram? Sempre aconteceram. Se pegar as famílias bíblicas, por exemplo... Não, e as mães? Família nuclear não tinha lá. Não tinha, mãe solo, vó que criou, pai que foi embora. Assim, tios que criaram. Uma amiga querida minha viu o podcast e falou: ai, Vera, preciso te contar que na minha cidade tinha 5 crianças, filhas de um casal, o pai vai lá e mata a mulher, ficam aquelas 5 crianças, todo mundo trabalhava na mesma empresa, e tem um senhor gay que mora sozinho, e aí ele adota 5 crianças, todo mundo ajuda ele financeiramente, é um cara bem de dinheiro, mas todo mundo ajuda, ele cria essas 5 crianças, viram 5 pessoas super integradas à sociedade. Essas coisas sempre aconteceram, entendeu? Essas coisas sempre aconteceram. O que está acontecendo é que a gente está tirando uma ideia de família hegemônica da frente e começando a enxergar o que existe. 50% dos lares brasileiros é chefiado por mulheres. Desses 50%, 13% sozinhas. Isso é um contingente gigantesco. Quantas pessoas foram criadas por outros parentes que não o pai e a mãe? Quer dizer, a gente começa a desmontar uma coisa que é uma espécie de
filtro que impede que a gente veja que essas coisas já estavam aí, já aconteciam. O Freud tem uma filha, a Ana Freud. A Ana Freud foi, na verdade, viveu com uma mulher durante muitos anos sob o teto do Freud, que não dizia nem que sim, nem que não, mas que sabia que elas eram um casal, que criaram os filhos dessa mulher, da Ana, porque a Ana não chega a ter filhos biológicos, e ele sabia que aquilo estava acontecendo, entendeu? E ele responde uma carta de uma mãe que manda uma carta para ele dizendo: eu tenho um filho homossexual, eu estou muito preocupada, como é que o senhor cura isso daí? É uma carta muito célebre, que ele fala assim: olha, não tem cura porque não é doença, não é o ideal, porque ele achava realmente que o ideal era a vida heterossexual, mas tem pessoas muito dignas, muito famosas, historicamente famosas, e que eram homossexuais. Eu espero que você trate bem seu filho, basicamente é isso que ele fala. Então ele não achava que era desejável ser homossexual, mas ele não achava que era uma doença, né? Então a gente começa a puxar o fio, você vai encontrando muitas histórias, na verdade, negadas, né? E, bom, eu já esqueci o que você perguntou, porque eu queria retomar essa questão, primeiro de pensar, não sei se elas são novas, eu acho que elas vão sendo assumidas, vão saindo do armário, vão sendo tratadas com a dignidade que elas merecem, porque são relações, quando são relações de respeito, cuidado e amor, elas merecem todo o respeito também, e aí a gente vai vivendo uma sociedade que já está aí, mas que está escamoteada, está negada, né, está sofrendo violências por preconceito, né, não tem tanta novidade, né? Eu acho que trisal, aí a gente já começa a pensar novas formas, porque estão se assumindo relações novas, mas a depender do que a gente já conhece, da plasticidade das relações humanas, vai ter um monte de problemas e um monte de soluções nessas relações, que nenhuma está isenta de problema, né? E aí a minha pergunta foi na direção de aquilo que a gente condena como transgressão e desvio, na verdade, pode ser considerado, avaliado de uma forma mais compreensiva ou com compaixão, no sentido de admitir essa insolubilidade de algumas dimensões da nossa existência e admitir as nossas patologias e passionalidades. A gente olhar com compaixão, admitindo isso, dizer, isso não é desvio e transgressão, é um processo e um esforço de adaptação de como que eu lido com essas coisas e preservo a minha capacidade de me responsabilizar e cuidar. Porque assim, a capacidade de responsabilizar, cuidar e amar, ela, e amar, então, é uma questão, né? Porque você não ama porque alguém falou para você amar, né? E ela é contingente. E a gente achava que se desse um selo família, juntou papai, mamãe e filhinho, estava garantido. Eu acho que um dos grandes problemas da gente é supor que algum tipo de selo ou nomeação garante o amar, cuidar e responsabilizar. Esse é o problema, isso é uma fachada. Não garante, a prova está dada, né, gente? Não é contrato. A prova está dada, as famílias aí. Vamos assinar um contrato que a gente vai se amar. E aí vai garantir, a gente vai se amar, entendeu? E aí, então, que o ser humano tem essa fantasia de busca por garantias, né? Então eu vou chamar isso aqui de família nuclear, vai dar tudo certo, porque está dito que dá certo. Não dá certo, a gente tem a prova colocada, né? As famílias, violências domésticas, os divórcios, as separações, as violências, o sofrimento, a tristeza, a frustração de inúmeros casamentos, que é o que a gente lida diariamente, na clínica e fora da clínica, na delegacia, no hospital, né? Então, o que está se escancarando agora é que se a gente for pensar em cuidado, responsabilidade e amor, a gente vai ter que ver onde ele aparece e onde ele não aparece, e que a família nuclear não garante isso, e as outras tampouco garantem, mas também tampouco estão isentas disso, você entende? Então, a gente vai começando a separar a casca do recheio e percebendo, bom, essa família tem pelo menos esses três, esse tripé, vamos dizer, então ela é uma família digna. A outra que tem o selo de família bacana, mas não tem isso? Desculpa, não é. E às vezes, como dizia o Winnicott, às vezes é melhor a criança ser criada em outra família, quando a coisa é muito feia. Quando o bicho é muito feio, às vezes é melhor tirar daquilo ali. Então, isso dá muita angústia, porque a gente adora um selo de qualidade, a gente adora dizer, não, isso aqui vai garantir, vai casar, vai garantir. Não vai garantir.
né? Eu acho que a inteligência do conceito de divórcio na Bíblia passa por aí. Novamente, a gente esbarra numa leitura de julgamento moral. Por exemplo, Jesus diz assim, que Moisés autorizou o divórcio por causa da dureza do coração humano. Aí a gente diz, bom, tá vendo? Se não tivesse o coração duro, não teria divorciado. É uma leitura moral. E se a gente interpretar assim, olha, por causa do fato de que existe uma passionalidade, uma patologia, e nós somos atravessados pelo patos, o divórcio é uma porta de saída para sistemas onde essas patologias e passionalidades se tornam destrutivas dos integrantes do sistema e do próprio sistema em si. Quer dizer, o divórcio é uma porta de saída para lidar com essa dimensão humana, né? Por outro lado, dessa compreensão da passionalidade da patologia, se a gente deixar a relação pressuposta como de responsabilidade e cuidado amoroso à mercê do patos, aí a gente cai num outro lugar, que é a irresponsabilidade egocêntrica. Né? Então, eu gero filho e com a criança tem 6 meses, eu digo, eu não te amo mais e vou embora. Qual é o meio do caminho aí? Como é que a gente lida com isso? Então, você não é obrigado e você não tem a menor condição de fazer esse coração duro te obedecer, né? Porque você pode amar e não amar, e isso é de outra ordem, né? Inclusive você pode odiar sem saber por quê, né? Exatamente. E sem conseguir controlar. E aí cabe a você eticamente, né? Então aí entra a questão ética, se responsabilizar por quem você pôs no mundo da forma que for possível. Então, uma das formas é encontrar uma outra família, por exemplo. Né? Sustentar essa criança financeiramente para que outra pessoa cuide, quer dizer, a saída ética, ela é preponderante. O amor a gente não pode garantir, o amor a gente não pode controlar, o amor a cabeça não controla, mas a tua responsabilidade com quem você põe no mundo continua existindo, e aí existe a lei que vai falar, olha, meu filho, você não acha que tem nada a ver com você, nós vamos fazer um exame de DNA e você vai ter que se responsabilizar. Você não precisa nunca mais ver essa criança, você não precisa ser chamado de pai no sentido afetivo, moral, mas legalmente, que eu chamo de genitoridade, assim, genitor é uma coisa, pai, aquele que a gente pode chamar afetivamente, que a própria criança adota, fala assim, esse é meu pai, né, é de outra qualidade. Então a gente tem, como sociedade, instrumentos para, inclusive, nos responsabilizarmos uns pelos outros, né? Então, a gente está falando no nível da família, mas a gente tem no nível de cidadão, né? A gente tem que cuidar de várias coisas, mesmo que não seja da minha família, né? Então, eu acho que o limite é um limite ético, mas também a gente tem os nossos, para dar conta disso, a gente tem as nossas regras, né? A gente não vive sem a lei. A lei é importante. E manter juntas pessoas que estão se destruindo, né, cruel. Mas eu queria pensar, René, isso, porque você fala, esse destruindo pode soar, e eu estou te perguntando agora, né, como da ordem da maldade de um sobre o outro, e às vezes estão se destruindo porque não conseguem se amar mais, né? Sim, né? Eu não sei se... não é só a maldade, né? A gente está olhando para essa imperfectibilidade humana, que inclusive eu gostaria de, mas eu não consigo. Sim. Né? Eu sei que eu vou causar um grande problema por causa disso, mas eu não suporto mais ficar tentando aquilo que eu não consegui ao longo de tanto tempo. O que eu cuido, Vera, na minha comunidade religiosa, é que a questão do divórcio, por exemplo, né? Que a pergunta para Jesus não é se ele era contra ou a favor do divórcio. A pergunta foi, em que situação? Então, quando as pessoas me perguntam, você é a favor do divórcio? Eu sou. E eu me preocupo se o processo do divórcio é legítimo, o divórcio é legítimo. Se o processo é leviano, o divórcio não é legítimo. Porque eu tento ficar nesse meio do caminho, porque
ou deixar isso que nós chamamos família à mercê da passionalidade e desse desejo que a gente não consegue controlar, pode gerar, que essa é a grande crítica da comunidade religiosa, a irresponsabilidade, a fragilidade dos vínculos e etc, etc. Né? E a comunidade religiosa tenta conter isso legislando, mas a lei nunca resolve. Né? Daí voltamos lá no início da nossa conversa, a importância de darmos atenção à nossa subjetividade. Que paixões são essas que me habitam? Que paixões são essas que conspiram contra as minhas vontades? E eu digo, olha, eu quero, mas não consigo. Tem um jeito de lidar com isso melhor do que o imperativo moral que me obriga. Né? Então, se eu estou pensando alto, né? Nossa conversa aqui. Se a gente falar assim, olha, o futuro, a família tem futuro, eu diria, eu não sei com que formato, mas a família sempre vai ter futuro, porque nós seres humanos, se a família não tiver futuro, isto é, se as redes de responsabilidade de cuidado amoroso não tiver futuro, nós não temos futuro como seres humanos. Não temos, com certeza. Então, assim, eu não sei que formato vai ter, mas para que as famílias tenham um futuro, a gente precisa olhar com mais atenção para a nossa subjetividade. Então, tem uma coisa que quando chegam casais no consultório, sempre me chama a atenção, é que as pessoas acham que elas vão passar 50 anos juntas e casadas com a mesma pessoa. E mesmo que seja sem divórcio, você não vai, se tinha 25, até os 75, não é a mesma pessoa. Não são mais as duas mesmas pessoas. Você vai ter que fazer vários divórcios e talvez casar de novo com aquela pessoa, talvez casar com outra, mas essas crises, elas são super importantes. O que acontece nessas crises? Elas são tanto crises de dentro da relação, então uma pessoa mudou para um jeito, outra mudou para um outro e ficou inconciliável, mas também você está lá no dia a dia convivendo, morando numa intensidade com uma pessoa que tem as crises dela. Então tem um momento, você como pastor deve ver isso muito, a crise de meia-idade, apesar dos 40 até os 60, começou a cair a ficha de que está ficando velho, e é muito desorganizador, né? Então, ou você olha para dentro e fala, tá sendo difícil, tô deprimido, tô triste, enfim, você tá lidando ali, somatizando, tratando todo mundo mal, quer dizer, cada um tá lidando de um jeito, né? Com essas forças. É muito fácil você imputar isso a quem tá perto de você. O alvo... A causa é externa. É a mulher que ficou chata de repente. Não, mas se eu sair aí, todas as mulheres vão me achar linda e maravilhosa. Só você que tá me achando velho. Eu não sou tão velho assim. Querer provar que é bacanão ainda, que não tá velho. Você não quer uma pessoa da tua idade do teu lado. Você quer uma pessoa bem mais jovem para provar que você é jovem. E a mulher também, tô empatando a minha vida. Fiquei aqui 20 anos com esse homem. E a gente vai imputando o outro uma série de coisas. Nessas terapias de casal, é interessante isso, que você vai... pode ser que no final se divorcie, não tem problema nenhum, e quando acontece, um processo analítico ajuda a pessoa a fazer isso de uma forma decente, né, e não de uma forma horrorosa, mas o que a gente vai trabalhando são essas projeções no outro, e quanto mais eu não sei de mim, mais eu jogo a minha latinha de lixo no outro. Né? Então tem muitas relações que são feias de ver, porque você vê, por exemplo, uma pessoa, não vou nem dizer se é homem ou mulher, adivinha em vocês, mas assim, no qual a pessoa diminui o outro o tempo todo. Porque tá vendo como eu falo errado, tá vendo, né? Porque na verdade é tão inseguro ou insegura que precisa de alguém que fica ali de escada o tempo todo. Às vezes a outra pessoa começa a se emancipar, não aceita mais essa brincadeira, e o jogo inverte, entendeu? Então, quanto mais você tiver acesso ao teu mundo interno, não é fácil, nunca é fácil, nada vai zerar aqui, nada vai ficar sem resto, nada vai zerar isso que é patos em nós, as nossas paixões, né, no nosso infantil, mas quanto mais você trabalhar o que é teu, menos você vai imputar ao outro e ficar naquele círculo de projeções intermináveis, né? E o perigo também é quando um dos cônjuges trabalha o que lhe é interno e o outro não. Um muda, o outro não, um se transforma, o outro não, um
se dá conta de si, o outro não. E é bonito quando geralmente as mulheres procuram terapia, começam a mexer ali na coisa, o homem começa a se incomodar, e quando você vai ver, ele pode fazer essa decisão, ou ele dobra a aposta em ficar na anacrônico, ou ele aproveita a carona da mulher, porque a mulher tem esse processo interno já muito mais trabalhado ao longo da história, né, e arrasta a família, arrasta o maridão, arrasta, e começa a repensar essas posições, né. Às vezes quando os filhos saem de casa e tem que se haver com bom, e agora a gente não cuida mais deles e a gente vai ter que ver o que sobrou, né? Às vezes quando nasce um filho, a parentalidade tem um efeito enorme sobre a conjugalidade. Então todas essas coisas são grandes desafios que, se você quiser jogar justo, você vai ter que ver a tua conta. Sim. Senão você vai jogar na conta do outro, você e não vai sobrar jogar seu lixo no outro. E às vezes a pessoa não suporta mesmo e faz o divórcio uma forma de não elaborar nada e vai viver com outra pessoa a mesma coisa. Levando o mesmo lixo. O mesmo lixo, e aí encontra uma pessoa que está numa outra fase, né? E aí recomeça o circuito, né? Então, agora, você também não pode imputar a um casal, uma pessoa que está indo para frente, ficar arrastada por alguém que continua... anacrônico, né? Parado. Agora, esse lixo que eu jogo no outro também é uma coisa que você fala muito, é que eu jogo nos meus filhos, né? Eu jogo na geração, eu projeto neles, etc. e tudo mais. Do que você observa do nosso momento social e da nossa realidade de sociedade e provavelmente também na sua experiência como psicanalista, essa geração que vem aí vai construir que tipo de família, você acha? Você acha que vai ser mais saudável, entre aspas, saudável, do que a gente está vendo? O que você acha? Eu acho o seguinte, toda nova geração vem para perturbar a anterior. É que quando a gente se torna anterior, a gente acha que é só com a gente, mas na verdade... Nós perturbamos a outra. Né? Desde a Bíblia você vai ver a reclamação com os jovens, né? Os jovens, eles acham que sabem, mas não sabem, né? Tem essa questão da nova geração, eles têm que trazer soluções novas, porque os problemas são novos, eles têm que trazer soluções novas, porque eles veem o que fracassou com a gente, e porque eles precisam se emancipar da gente. Né? E a gente se incomoda com isso, porque a gente se sente velho, né? E conforme eles vão dando soluções diferentes das nossas, eles confrontam as nossas, nos ameaçam narcisicamente e nos fazem reconhecer que eles vão ter as escolhas deles. Tudo é muito duro narcisicamente, tudo é muito duro. Então falar da próxima geração não é muito justo, porque a gente também teve uma solução diferente dos nossos pais, e eles também se escandalizaram com os cabelos compridos, com o amor livre, com qualquer coisa que você puder botar na conta aí, não vai dar certo. Meu pai falava, não estuda muito, porque você não vai casar, nenhum homem vai querer ficar com você. Quer dizer, eu decepcionei meu pai, embora eu acho que hoje em dia ele ia falar, nossa, tinha razão, você fez muito bem. Então, tem todo um jogo aí geracional que está dado desde sempre, desde que o mundo é mundo, tá? O que a gente tem hoje? A gente tem uma juventude muito heterogênea. Não dá para dizer a juventude, é heterogêneo pra caramba. Mas eles são atravessados pela revolução virtual, isso causou uma coisa que a gente ainda não tem dimensão, a gente está vivendo a revolução virtual e ela é muito violenta, e a primeira vez que os jovens têm um QI menor do que a geração anterior, você tem ideia, e eles olharam para nós e falaram assim, nossa, vocês trabalharam tanto, estudaram tanto e estão destruindo o planeta. Deve ter alguma coisa errada nisso que vocês chamam de progresso. Deve ter alguma coisa errada nisso que vocês chamam de patrimônio. Deve ter alguma coisa errada de ter estudado tanto e a gente não vai ter água, nem ar, nem nada, entendeu? Então é uma geração que está vivendo uma coisa, talvez mais ou menos parecida com a geração pós-guerra, né, a geração perdida, porque é uma geração que fala assim, gente, era isso então? A civilização é isso? A gente matar irmão na Primeira e Segunda Guerra, em menos de 20 anos, irmão contra irmão, entendeu? É uma geração que olha para trás e fala assim, esse modelo não funcionou, tem alguma coisa errada aqui, né? Então, e junto com isso, eles apresentam pra gente alguns sintomas próprios da sua época, que a gente tem os sintomas próprios da nossa, eles têm as deles. Por exemplo, é a depressão, porque a gente trabalha demais e eles não estão entendendo em nome de quê, né, dessa mania toda, eles tem a depressão aí também, mas também eles estão trazendo soluções, né, tem uma geração que fala assim, talvez a gente não queira ter tanto patrimônio, queira ter carro, ter apartamento, talvez a gente queira
viajar mais, trabalhar menos, viver mais. Talvez a gente não precise ter um casamento fechado com uma pessoa só e ter 200 filhos. Talvez a gente não queira ter filhos porque acha que o planeta não vai permitir filhos. Enfim, eles vão encontrando novas soluções. Mas eu acho lindo isso na psicanálise. Eles vão errar do jeito deles. A gente errou do nosso jeito. Ninguém vai trazer a solução. Não tem a solução. Tem soluções, sempre parciais, sempre erradas, sempre boas em alguma medida. Eu acho que eles trazem um monte de coisas legais, da diminuição do consumismo, da diminuição dessa sanha de ter coisas, né? Dá mais abertura para o patos, para o amor, para o desejo, ficar menos preso no que é hegemônico, pensar as questões raciais, pensar as questões de classe. Eu acho que é uma geração que tem muitas coisas lindas, menos preconceito, mas eles vão errar. Uhum. E os filhos deles. E os filhos deles vão olhar para eles e falar, não era nada disso, e vão errar de outro jeito, né? Então também não tem, eu acho que a gente tem que diminuir as expectativas em relação a eles e também admitir os nossos fracassos, porque a nossa geração fracassou de um certo jeito também, né? É possível identificar, a partir dos nossos fracassos, da nossa geração, os adoecimentos mais comuns nessa geração que está vindo aí, ou nessa infância, ou nessas juventudes? Desculpa, eu não entendi o que você perguntou. A partir dos nossos fracassos, né, é possível identificar o que esses fracassos geraram de adoecimentos, tipo numa relação meio cartesiana de causa e efeito, é possível? Eu acho, aqui numa hipótese não sociológica, tá? De observação clínica, de psicanálise, que a gente fracassou no cuidado com o planeta, seja cuidado com o nosso ambiente, ou seja, na garantia de um futuro minimamente possível de se viver, porque se acabar a água, acabou, né? Então, assim, esse fracasso traz enorme angústia para essa juventude, que vai questionando os nossos padrões de vida, de consumo, de juntar muito dinheiro, trabalhar a vida inteira para ter tal coisa. Bom, o que adianta eu trabalhar a vida inteira para ter uma coisa e depois não ter... Não tem água. Não tem ar, não tem água. Como faz, né? A terra pegando fogo. As relações amorosas forçadas nesses modelos hegemônicos, que desqualificam todas as outras, trazendo muita violência doméstica, muito sofrimento, muita frustração, as mulheres muito frustradas com o estilo de vida delas, os homens muito frustrados, então também começam a pensar uma vida amorosa diferente, né? A gente foi uma geração muito reprimida sexualmente, um pouco mais velha, né? Eu tenho 60 anos, que apostou muito no sexo. Eles não têm uma aposta tão forte no sexo, eles têm uma aposta até mais forte nas relações fraternas, das amizades, né? O sexo não é tão central para esse grupo. E isso muitas vezes é falado como crítica. Eu não sei por que isso é uma crítica. Gente, cada um faz o que quiser com o corpo, pelo amor de Deus, porque isso deveria ser uma expectativa meio obscena nossa, né? Por quê, né? Ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que essa não é uma transição geracional como qualquer outra que veio antes, por conta da virtualidade. A virtualidade enfraqueceu os laços ao mesmo tempo, né? Os vínculos, deu uma agilidade não necessariamente boa no jeito de começar e terminar relações. Então, esse atravessamento a gente ainda está contabilizando, porque ele trouxe enorme adoecimento para essa geração. Então, uma geração... A virtualidade hoje é uma variável isolada nas pesquisas que mostra o aumento de suicídio, depressões, o cutting, né, quando as crianças se cortam, distorção de autoimagem, principalmente das meninas, isso tudo já ligado ao fato de que a gente está na era virtual. E ela tem uma dimensão que a gente ainda não está sabendo onde ela vai nos levar. Então, se fosse só uma transição geracional entre outros, teria uma série de questões, tipo dos hippies pra gente, né? Baby boomers, geração Z, mas a virtualidade é gigantesco o efeito disso na subjetividade, né? Tem gente pesquisando mesmo os efeitos já da psicanálise, fazendo uma pesquisa bem consistente sobre os efeitos da virtualidade na subjetividade da nossa época. Mudar mesmo formas, padrões de pensamento, padrões de estar no mundo. Isso para mim é uma das coisas mais preocupantes hoje. Mais do que o fato de que eles acham que a gente fracassou, é que a gente largou eles
com o mundo virtual, sem nenhum filtro, deu na mão dos caras e eles se prejudicaram muito com esse material. Então a gente ainda vai ter que correr atrás, a gente ainda tem responsabilidade sobre isso em relação a essa geração. Esse eu acho que foi o maior fracasso da gente, foi esse. Você pensando na nossa pergunta que ao redor da qual a gente está conversando, o futuro da família, haverá futuro para a família, essa pergunta traz para você uma coisa assim de esperança, de pessimismo, de coisa boa, de coisa ruim? Como é que você sente com essa? O que desperta em você olhando para o futuro? Eu não sei se eu consigo uma resposta assim muito... Variações sobre um tema dado. Não, eu consigo responder, mas ela é uma resposta muito pessoal. Assim, não é uma resposta... Eu, pessoalmente, sou muito realista, vejo muita coisa perigosa e arriscada, e concordo com o Krenak que o mundo está caindo mesmo. Me preocupo demais com todas as questões de água, fogo, e, enfim, aquecimento global e tudo mais. Mas eu não sei porquê, eu sou muito passional. Eu sou muito... eu amo muito a vida, eu amo as pessoas, eu não consigo me desapegar disso, assim. Então isso me anima muito. Eu tenho uma esperança nas relações. Eu não consigo... Eu me cobro até, falo assim, você disse, não, mas eu não consigo. Eu sou uma pessoa que eu amo as relações, eu amo a minha família, eu amo os meus amigos, eu gosto das pessoas. Então isso me aquece muito, né? Então eu acho que não é muito realista, mas eu acho que a gente vai arranjar um jeito. Eu gostaria, eu tô apostando nisso. O Winnicott, ele fala uma coisa muito lindinha, ele fala que a fé, ela se constitui no berço, né? Porque a criança tá lá chorando e alguém vem e pega ela no colo, ou fala uma palavra, e aquilo não tira a cólica dela, não vai tirar a cólica dela, mas dá para ela a impressão de que sempre algo provê. E aquilo marca a criança num certo lugar de esperança. E aí, ao longo da vida, você vai vendo as coisas pegando fogo, né? Mas você em algum lugar fala, não, vai vir alguma coisa, vai rolar alguma coisa. Eu acho que no berço eu fui bem cuidada, porque eu tenho essa marca, assim. Eu acho, e não me pergunte como nem porquê, que a gente vai dar um jeito. Mas deve ser wishlist, né? Deve ser uma coisa que eu quero. Mas eu ainda aposto nisso daí. Eu tô contigo. Tem um teólogo que eu gosto bastante, que é o Tomás Halik, ele é da República Tcheca, e escreveu Não Sem Esperança. E ele fala que a diferença do otimismo e da esperança é que o otimista precisa de indícios de que as coisas vão dar certo. Eu confesso que eu olho em volta assim, eu falo, isso aqui tá uma confusão, mas eu tenho esperança. Essa expressão que você usou, né? A gente vai dar um jeito. Eu acho que isso é bonito na nossa humanidade. A gente dá um jeito. E eu tenho muita esperança, inclusive tenho muita esperança nessa nova geração, nessas crianças e nas juventudes, porque eles não são passivos herdeiros do mundo que nós estamos deixando para eles. Eles vão pegar o mundo e dizer, bom, agora é a nossa vez, nós vamos fazer do nosso jeito. E eles vão dar um jeito, eu tenho essa esperança aí. Considerações finais? Quer falar alguma coisa que a gente não falou? Eu adoro esse assunto, eu acho que e gostei dessa que a gente faz com isso, porque a gente adora contar o caos, né? Mas é muito importante a gente se perguntar, tudo bem, a gente sabe que tá um caos, mas a gente ainda tá apostando, porque se a gente não apostar, não sobrou nada, né? Eu tô apostando. Se a gente se resignar ao caos, aí a gente confirma. O caos toma conta de tudo, né? Então, acordar todo dia, tirar o pezinho da cama e ir, né? Sabe que lembrei agora? O meu amigo disse outro dia o seguinte, que alguém falou para ele, eu não acredito em Deus por causa do mal. Aí ele disse assim, o mal respeita limites? Não. O mal invade tudo que ele puder, né? Então por que ele não tomou conta de tudo ainda? Porque tem alguma força contendo o mal. E ele falou assim, engraçado, eu creio em Deus justamente pelo mesmo motivo que você. Mas no sentido contrário, que tem alguma coisa que impede o mal de tomar conta de tudo. E eu acho que a gente também.
esse poder que impede o mal tomar conta de tudo, né? Eu tenho esperança para o futuro. Muitíssimo obrigado por essa conversa, mais uma conversa muito estimulante, inspiradora com você. Obrigado, Vera, muito obrigado. Muito obrigado, mesmo. Renê, foi muito bom para mim também. E esse aqui foi o podcast do Conversas Pastorais, foi uma conversa em que tivemos juntos, eu, a Vera e você que está aqui. Eu espero que essa conversa nossa continue acontecendo aí dentro de você, depois que a gente der o nosso tchau para você. Até breve. Deus te abençoe.